Você é inteligente? Você é lógico? Aliás, o que é lógica? Vamos entender o que é lógica nesse vídeo. O Vincent vai abordar introdutoriamente a lógica. Super interessante. Se você quer conhecer os conceitos básicos de lógica e da razão, continua com a gente, por favor. Quando a gente conhecer a lógica corretamente, a gente vai estar pronto para avaliar os argumentos e a gente então vai pensar de uma maneira mais clara. Não que eu pense assim, estou me esforçando muito, mas o Vincent vai ensinar algumas coisas aqui. Então, na lógica, a gente tem algumas estruturas básicas. Primeiro, ele vai falar sobre um argumento. O que é um argumento? Um argumento é um conjunto de afirmações ou proposições que afirmam alguma coisa com base em outras afirmações, em outras proposições. Às vezes, um argumento pode ter, ou parecer que tem, só uma declaração, uma proposição. Aí nesse caso não é só proposições, só afirmações, mas tem hipóteses por trás dessas afirmações. Mas essas suposições também, se a gente for falar ela explicitamente, vai se tornar outras proposições. Então é assim que funciona o argumento. Aí, mesmo que a gente suponha ou não algumas coisas, a nossa argumentação tem que ter uma estrutura lógica de várias afirmações para chegar em uma conclusão. E o que são as premissas? As premissas são essas afirmações, essas proposições, que quando você toma ela em conjunto, supostamente vai levar a uma conclusão. Ou seja, eu afirmo A, afirmo B, afirmo C e depois chego numa conclusão. Aqui A, por causa desses argumentos, então nós concluímos isso. Essas aqui são as premissas que levam a uma conclusão. E conclusão? O que é conclusão? Conclusão é a afirmação que a sua argumentação, que as suas premissas devem levar à conclusão, ou devem dar uma base para que a conclusão seja verdadeira, para provar a nossa conclusão. Então, para provar a conclusão, nós precisamos das premissas. A conclusão é meio que o resumo da argumentação, assim dizendo, bem pobre, né? O Vincent explica isso melhor no livro. E por último, tem a validade, né? Se esse argumento é válido ou não. Então, como funciona? Nós temos várias afirmações. No final falo, ó, por causa de todas essas afirmações que eu fiz, eu chego em tal conclusão. Pode ser que essa conclusão seja válida ou inválida. Isso é diferente da conclusão ser verdadeira ou não. Um argumento ele pode ser válido, mas falso. A validade de um argumento vai depender se as premissas levam inevitavelmente a conclusão. Se você quiser ver esse vídeo várias vezes, é interessante para a gente pegar mais ou menos como funcionam as coisas. Então, se eu tenho um conjunto de argumentos, por exemplo, eu estou argumentando a respeito da minha lâmpada aqui, do meu microfone, e chego numa conclusão a respeito de tumor. Provavelmente esse meu argumento é inválido, porque eu estou argumentando a respeito de outras coisas e chego numa conclusão que não tem nada a ver com as minhas premissas. Se a argumentação não tem nada a ver com a conclusão, então o argumento é inválido. Agora, se a minha argumentação faz com que a conclusão seja levada obrigatoriamente para isso, por exemplo, se eu argumento sobre luz, som e concluo sobre um bom vídeo, então pode ser que a minha argumentação seja válida, a conclusão seja válida. Mas mesmo que o argumento seja válido, ele pode ser falso. Por exemplo, se as premissas que eu usei para minha argumentação forem falsas, elas podem sim levar para a conclusão. Só que é tudo falso, então não faz diferença nenhuma, a conclusão é falsa. Pode ser que o que afirme a conclusão seja uma verdade, só que eu não posso usar essas premissas que são falsas para chegar nessa conclusão. As premissas têm que inevitavelmente levar à conclusão para que a minha argumentação seja válida. Se as premissas não levarem inevitavelmente à conclusão, a minha argumentação é inválida. E a questão da verdade ou não é simplesmente se isso realmente condiz com a realidade. É verdade essa argumentação? É verdade essas premissas? É verdade essa conclusão? Ainda que a argumentação seja válida, pode ser que ela chegue numa conclusão falsa. Vou dar um exemplo de uma argumentação que basicamente, assim, convenhamos, nós consideramos como válida. Vou dar bem simples só para você tentar entender. Minha primeira premissa aqui da minha argumentação: todos os cachorros são mamíferos. Segundo, todos os mamíferos têm sangue quente. Terceiro, todos os cachorros então têm sangue quente. Vamos entender. Se todo cachorro é mamífero e os mamíferos têm sangue quente, todos esses cachorros, todos eles são mamíferos, então todos eles têm sangue quente, porque todos os mamíferos têm sangue quente. Por isso que a minha conclusão é: todos os cachorros têm sangue quente. Então as minhas premissas têm uma coerência entre si e a conclusão tem a ver com as minhas premissas. Esse é um tipo de argumento. Tem um argumento A, um argumento B, que leva ao argumento C. Por ter levado inevitavelmente à conclusão, então esse argumento é válido. Agora, eu vou te dar um exemplo de um argumento inválido. Todos os cachorros são mamíferos, todos os mamíferos têm sangue quente, portanto, minha conclusão é: eu sou um mamífero. Peraí, mas da onde que eu tirei essa conclusão? Eu argumentei a respeito de cachorro, mamífero, sangue quente e eu chego a uma conclusão que eu sou um mamífero? As
premissas não levaram inevitavelmente à conclusão. Nós sabemos que, sim, eu sou um mamífero. Só que a minha argumentação não tem nada a ver com isso. Então o argumento é inválido. Eu não posso afirmar esse tipo de coisa. A minha argumentação tem que ser consistente. Então vocês perceberam que a minha conclusão foi verdadeira, eu sou um mamífero, mas a minha argumentação não tem nada a ver com isso. Então esse argumento é inválido, ainda que a conclusão seja verdadeira. Um argumento válido seria: todos os homens são mamíferos, eu sou um homem, portanto eu sou um mamífero. Aí sim, eu tô falando a respeito de homens, eu sou um homem, e eu identifiquei que todos os homens são mamíferos, tá? Faz sentido a minha conclusão. Nesse caso, a minha argumentação é válida, porque a argumentação levou inevitavelmente à conclusão. E agora vamos tentar usar essa estrutura básica de duas premissas que levam a uma conclusão para tentar entender como que uma falácia pode surgir, que é isso que o Vincent quer abordar, a respeito de lógica e falácia. Essa é a lógica que a gente está usando. A falácia tá quando eu de alguma forma mudo essas variáveis. Eu posso mudar a minha premissa 1 para o argumento ser logicamente válido, mas a argumentação 1 vai ser falsa. Então eu já comprometi toda a minha argumentação. Se em algum desses pontos eu criar uma invalidez do meu argumento ou uma mentira, uma inverdade na minha argumentação ou na conclusão, esse argumento não pode ser usado como um argumento válido, um argumento lógico. Se você quer saber melhor mais falácias, melhor as falácias, se você quiser conhecer um pouquinho melhor, veja o nosso próximo vídeo que o negócio vai estar super interessante. Então, espero o próximo vídeo aí e eu me fui.